Em Ageu capítulo 1, versículo 4. Ageu capítulo 1, versículo 4. Esse livro se escreve aproximadamente no ano 520 antes de Cristo, tá? Capítulo 1, versículo 4 diz: porventura é tempo de habitares em casas luxuosas, acabamentos lindos, enquanto a casa do Senhor continua ainda em ruínas? Como diz a tua versão, mais ou menos assim ou não? Porventura é tempo de habitares em casas com luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa continua em ruínas. Tem outras versões que diz: acaso é tempo de tu viveres em casas apaineladas ou luxuosas, enquanto a casa do Senhor ainda está destruída? Amados, tinha passado já quase mais de 40, 50 anos, quando o povo de Israel tinha vindo já do cativeiro. Depois dos 70 anos de cativeiro que eles tiveram na Babilônia, chegou o decreto de Ciro, um medo-persa, que ele diz: não, todo mundo que está aqui, vai todo mundo, cada um para as suas nações. Eles estavam escravos lá, cada um vai para as suas nações com o objetivo de pagar tributo, porém eles precisavam restaurar os altares de adoração. Não é que Ciro seja crente, é que Ciro é uma estratégia de guerra que ele tinha. A estratégia de guerra dele qual era? Cada nação, porque ele conquista a Babilônia, e os babilônios tinham uma estratégia de guerra, trazer todo mundo para a Babilônia para servir, e no campo refugiado. Então eles estavam servindo. Agora Ciro conquista, e ele diz: não, nossa estratégia de guerra é diferente. Vocês vão estar livres para ir para suas terras, tá? E enquanto vocês adoram os deuses de vocês, vocês continuam pagando tributo para nós, tá? Isso foi no 539 aproximadamente, tá? Que teve esse decreto de Ciro. Agora estamos falando 520, 519, 515, 30 anos, 40 anos, dependendo da faixa porque é de cima para baixo, né? Vai diminuindo. O Antigo Testamento diminui, tá? Não está aumentando. 520 sai Ageu com essa palavra. Por quê? Porque Ciro tinha mandado todo o dinheiro, toda a oferta, todo o material, tinha mandado pessoas para construir o templo de Jerusalém. Para construir, para que eles pudessem adorar o Deus dele. O templo tinha sido destruído por alguns motivos: pela infidelidade deles, foi invadido pelos babilônios pela infidelidade deles. Deus permitiu, porque eles viviam em imoralidade, idolatria, pensando só neles. Então acabou que foi destruída Jerusalém e eles foram cativos. Agora 539, Ciro conquista a Babilônia e diz: ok, cada um vai para o seu povo, para a sua nação, para a sua terra. Aí o povo de Israel, ele vem para Jerusalém com o objetivo: construir o templo. O templo representava o quê? Tu lembra? Nossa, a presença. O templo representava a presença de Deus no meio daquele povo. O templo representava a unção e a graça que Deus tinha derramado sobre aquele povo, representava o templo. Mas o templo, por durante 70 anos, ele teve destruído. Agora eles estão voltando. Essa profecia tinha sido dada lá em Isaías, tá? Não era nada novo. Agora eles voltaram para Jerusalém para reconstruir esse templo. Eles tinham a missão de reconstruir o templo. Só que se passaram 20, 30 anos, e Deus levantou um profeta como Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês viverem em casas apaineladas e confortáveis, enquanto a casa do Senhor ainda está destruída? O contexto desse texto é que todo o dinheiro, todo o esforço, tudo aquilo que eles trouxeram da antiga Babilônia para reconstruir o templo, eles gastaram no reino deles e não no reino de Deus, nas casas deles e não na casa do Senhor. Estão me acompanhando?
Então eles trouxeram material, trouxeram dinheiro, trouxeram pessoas com um objetivo: construir a casa e o templo de Jerusalém, que isso representava a presença de Deus. Isso representava o tempo de qualidade de Deus com eles. Se tu lê os versículos depois, diz: lembrem do seu passado, considerais o vosso passado. O autor de Ageu está dizendo: gente, presta atenção, vocês foram levados cativos pelo pecado, pelo egocentrismo, pela imoralidade, por adorar outros deuses. Passaram 70 anos cativos, agora vocês voltaram e vocês não aprenderam absolutamente nada. Depois de 70 anos não se aprendeu nada. Depois de tantas palavras, tantos ensinos, tantas pregações, tantas coisas que Deus traz de direcionamento para nós, a gente não aprendeu nada. Depois que os babilônios destruíram nossa família, o nosso templo, a nossa casa e toda Jerusalém, a gente não aprendeu nada. Considerai o vosso passado. Acaso é tempo de vocês estar vivendo em casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor ainda está destruída? Ageu, ele traz um confronto para esse povo, dizendo: gente, acordem, porque o templo representa a presença de Deus no meio de vocês. O templo representava a unção, a graça de Deus no meio daquele povo. Se considerou Jerusalém caiu no 586, quando o templo foi destruído, não quando os muros foram destruídos, porque tivemos 3 sítios, né? 3 destruições. Babilônia levou 3 equipes cativas. Enfim, mas aqui Ageu, ele está trazendo um entendimento de: gente, preste atenção, que temos vivido momentos difíceis, temos vivido momentos incômodos, temos vivido momentos de crises, por nossos pecados, por nossas inconsequências, por viver um evangelho, por pregar um evangelho e viver outro evangelho. Por isso a gente foi levado cativo. Se tu lê Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, ele diz assim: nunca imaginaram os profetas e rei de Israel que o inimigo ia entrar pela porta de Jerusalém. Nunca eles imaginaram que ia acontecer uma coisa dessas, porque eles eram o povo de Deus. Só que aconteceu porque começaram a brincar com a santidade de Deus. Que, amados, não se brinca com a santidade de Deus. Não se brinca com Deus. Não se brinca com ser cristão. O mais importante na minha vida, na tua vida, não é o meu status ou o que eu tenho. O mais importante é a minha intimidade com Deus. O mais importante é a unção, a graça de Deus sobre nossas vidas. Isso que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida. O que fazia a diferença no povo de Israel não era o exército que eles tinham, era a unção de Deus, era a presença de Deus. O que fazia a diferença na vida de muitos homens de fé era a presença de Deus, que eles não se contaminavam com as coisas do mundo. Eles não abriam brechas para as coisas do mundo. E é para aí onde eu quero ir. Gostaria que a gente abrisse nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Como a gente pode fortalecer nossa intimidade com Deus, ou nosso relacionamento com Deus?
A única forma que a gente pode desenvolver a comunhão com Deus, ou desenvolver a fé absoluta com Deus, é através da fé. Todos nós desenvolvemos o relacionamento com Deus, ou seja, que tenhamos vivência, é através da nossa fé. Hebreus capítulo 11, diz assim, versículo 6: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Amados, em outra palavra, sem fé é impossível acreditar naquele que é todo-poderoso. Amados, se nós não conseguimos desenvolver a nossa fé, a gente não consegue agradar a Deus. Mas como nós desenvolvemos a nossa fé? É através da intimidade com Ele. Não é através daquilo que eu faço para Ele, é através da intimidade com Ele que eu posso desenvolver a minha fé. Esse povo que estamos aqui, limos em Ageu, esses estavam tão preocupados. Eles conheciam a lei? Sim, conheciam a lei. Eles foram disciplinados? Sim, foram disciplinados. Eles conheciam Deus? Sim, conheciam Deus. Eles viram a glória de Deus? Sim, viram a glória de Deus. Mas do mesmo jeito eles continuavam preocupados com o seu reino e não com o reino de Deus. Esse povo continuava preocupado com eles, sem observar o reino. E o que fazia diferença na vida deles não era quantas profecias eles tiveram, não era quanto Deus tinha abençoado eles. O que fazia diferença na vida deles era a presença de Jesus, a presença de Deus, no caso. Agora, diz Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível a gente crer no Todo-Poderoso, na misericórdia. Sem fé é impossível confiar em Jesus Cristo, meu irmão. Se nós não colocamos a nossa fé, aquilo que a gente fala, não colocamos a nossa fé em ação, aquilo que a gente fala, muitas vezes não é aquilo que a gente vive. Sem nossa fé em ação, sem colocar a fé em ação, a gente pode falar muito bonito de Deus, podemos falar muito bonito do Evangelho, podemos falar muito bonito das coisas de Deus, que nem o povo de Israel. Porém, talvez o meu coração não está desenvolvendo intimidade com Deus, e a intimidade com Deus não gera fé. Por isso que ficamos tão limitados. Sem fé a gente não consegue acreditar que Jesus ressuscitou, porque é através da fé. 90% do nosso credo aqui é através da fé. Acreditar que aquele homem que morreu num madeiro, exposto, é o Salvador da minha vida, é através da fé. Acreditar que Jesus me deu uma oportunidade de vida através do Evangelho é colocar em ação a fé e acessar o reino de Deus através da minha fé. Mas se eu não estou com intimidade com Deus, eu não consigo acessar o reino. Sem fé é impossível crer, confiar no Espírito Santo. Sem fé é difícil agradar a Deus. É uma palavra tão pequenininha, mas é aquilo que vai levar ao nosso entendimento da nossa salvação. Quem tem fé que é salvo aqui? É através da fé, meu irmão. É através dessa fé, daquilo que diz em Hebreus. Porém, lamentavelmente, tu sabe que o inimigo, ele vai tratar de atrapalhar a tua caminhada com Deus sempre. Eu não quero glorificar Satanás aqui, mas o inimigo vai tratar de te fazer, te paralisar. Sabe com quê? Com medos, com temores.
ele trata de te paralisar, para que tu não possas avançar completamente e ser fortalecido por essa fé. Eu gostaria que a gente lesse um capítulo maravilhoso do livro de Daniel, capítulo 3. Capítulo 3 de Daniel. Vocês têm que ver o nosso pastor ensinar esse livro. Ele ensinou na escola de estudo bíblico o livro de Daniel. Muito, muito bom. Como eu sempre digo, para a gente entender um texto, a gente precisa entender o contexto. Nessa época aqui de Daniel, tinha acontecido aquele sítio que eu falei. 607 o primeiro sítio, 597 o segundo sítio e 586 o terceiro sítio, que quando a gente considerou que foi destruído Jerusalém. 19 de outubro de 586, Jerusalém caiu nas mãos dos babilônios no terceiro sítio. Isso a gente vai aprender em outra oportunidade, em algum seminário que a gente vai fazer por aqui. Tá ok? Só que nesse momento nós tínhamos o povo de Israel, de Judá, que estava habitando na Babilônia. Tá? Daniel era um dos principais, dos príncipes que foram levados na primeira remessa. Quando destruiu Jerusalém, quando Babilônia cercou Jerusalém, ele levou a primeira remessa para lá. E a primeira remessa eram os principais, os príncipes, aquelas pessoas da alta sociedade. E Daniel foi em meio de um desses grupos aí, tá? Assim que Daniel e seus companheiros estavam como um estilo de escravo na Babilônia, tá? Porém, Deus abençoou Daniel de alguma forma maravilhosa, permitindo que Daniel e os seus amigos fossem aquelas pessoas, porque eles tinham uma unção diferente, foram aquelas pessoas que fossem como estilo um conselheiro do rei da Babilônia. Diz que eles viam em Daniel e os seus amigos 10 vezes mais sabedoria que as outras pessoas, que os outros sábios. Mas por quê? Porque no capítulo 1, versículo 8, nos fala isso. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias e os vinhos que bebia o rei. E pediu para o chefe dos eunucos lhe permitissem não se contaminar com aquelas coisas. Então, por que eles eram diferentes? Porque Deus se glorificou na vida deles, porque eles não se contaminaram com as coisas do rei. Vamos deixar alguma coisa mais fácil para nós? Eles não se contaminaram com as coisas do mundo. Eles falaram assim: nós não queremos comer das iguarias. Eles eram reconhecidos, eles tinham um reconhecimento pelo rei. Ele diz: não, nós preferimos comer a nossa comida, nossas verdurinhas, porque a gente não quer se contaminar com essas coisas do rei. E Deus derrama sobre eles, e Deus se glorifica sobre a vida deles, quando eles decidem por Deus. Amados, na nossa vida é a mesma coisa. Deus tem uma unção para a tua vida, Deus tem uns sonhos contigo, Deus quer desenvolver a tua fé, a tua intimidade, mas a gente não pode se contaminar com as coisas do mundo. É incoerente nós dizer que estamos com Deus, mas participando das coisas do mundo. Não é compatível estar com as coisas de Deus, estar com as coisas do mundo. Daniel e seus amigos tiveram essa maturidade e entendimento de não se contaminar. Amados, a pergunta aqui do milhão qual é? Temos nos contaminado com as coisas do mundo? Não podemos viver o evangelho de sincretismo. Domingo na igreja eu estou aqui, maravilhoso.
mas lá fora estou acreditando em coisas que não são compatíveis com o Evangelho, que não estão nas Escrituras, que não estão nos Evangelhos, que não estão no Evangelho de Cristo. É incompatível, e começamos a viver uma vida mística, religiosa. É incompatível. Então a gente não consegue desenvolver uma intimidade com Deus. A gente usa muitas vezes a Bíblia como um amuleto. Não lemos a Bíblia, temos lá como um amuleto. E lá na minha terra, aqui eu nunca vi isso, mas lá na minha terra colocam lá no Salmo 91, Salmo 23, deixam a Bíblia aberta lá. E fica como um amuletinho. A parte da Bíblia está amarelinha ali, porque não se mexeu para nenhum canto. Está ali, ó, amarelinho, de fumacinha e coisa, porque eu tenho a Bíblia ali. Se tu não lê, isso aqui pode virar um amuleto, porque aqui tem vida. Mas a gente se contamina com tantas coisas. Hoje em dia, meu irmão, estamos nos contaminando com tantos videozinhos da internet, e a gente deixa de prestar atenção naquilo que traz vida e intimidade com Deus, por videozinhos que chamam a nossa atenção e dão dopamina, e a gente vive escravo da dopamina. Era o que é essa palavra, né? Aprendi. Porque eu quero satisfazer a minha carne, meu eu, quando eu começo a me contaminar com as coisas desse mundo. Depois eu não tenho intimidade, depois eu não tenho relacionamento, depois eu não consigo viver uma vida alinhada com Deus. Por quê? Porque eu permiti que o mundo me contaminasse. Só que Daniel não. Estamos falando de jovens, não estamos falando de velhos já cascudos. Estamos falando de meninos, 17 a 19 anos, máximo, 20 anos, máximo. Mas firmes na sua fé. Firmes naquilo que eles acreditavam. Nesse ponto da história, se a gente ler um pouquinho lá no capítulo 3, versículo 4 e 5, diz que o rei Nabucodonosor tinha feito o quê? Uma estátua. Coloca ali para mim. Não, deixa que eu posso ler aqui igual. Daniel capítulo 3, versículo 4 ao 6. E em seguida, o arauto. Alguém sabe o que é o arauto? É a pessoa que fala oficialmente as coisas do rei. Ele dá anúncios oficiais, anúncios importantes. Comigo também é cultura. Eu tive que estudar isso hoje porque não sabia o que era. E diz que ele proclamou em alta voz, ordenando-se, pois a todos vós e os povos de todas as nações, todas as gentes de todas as línguas, assim que ouvisse o som dos cornetas, das flautas, das harpas, das cítaras, dos saltérios, das flautas duplas e dos outros instrumentos de músicas, todos tocando junto, vós se ajoelharão com o rosto rente à terra, e assim postrados devereis adorar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor que ele edificou. Versículo seguinte: no entanto, quanto pessoa não se prostrar de rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado na fornalha, sem chance de viver, diz o meu texto. Amados, nesse contexto aqui, estamos vendo que esses jovens estão diante de uma dificuldade. Quem viveu uma dificuldade aqui? Ou está vivendo uma dificuldade, ou tem vivido alguma dificuldade, ou tem vivido algum momento difícil na sua vida? Levanta a mão. A gente não está exento a isso. Nós estamos diante de muitas dificuldades, e por mais que a gente é crente, estamos diante de algumas dificuldades que acontecem. E esses varões, esses meninos, esses jovens estão diante de uma dificuldade. Porém, eu não sou acostumado a dizer isso, mas fala para o irmão que está do teu lado. Fala assim, ó. Porém, apesar da dificuldade, fala. Temos que permanecer
fiel a Deus. Apesar dos momentos difíceis, temos que permanecer fiel a Deus, sem se contaminar, sem negociar, barganhar, sem barganhar com o rei, com o mundo. A gente, diante de uma dificuldade, a gente tem a tendência a começar a negociar com as coisas do mundo. O que a gente pode esperar desses jovens? Eles já sabiam qual era a lei. Só que aconteceu, tocou as trombetas, a música, os saltérios e tudo começaram a tocar a música, mas eles não se prostraram diante do rei da Babilônia. Oh, glória! Quem diz amém? Eles não se prostraram diante do rei da Babilônia. Eles sabiam as consequências? Sabiam? Consequência é, vai todo mundo para a fornalha. Lamentavelmente, esse tipo de fé absoluta é difícil de a gente encontrar hoje em dia, sabia? Por que motivo? Muitas vezes por medo. Por medo a gente não confessa a nossa fé, por medo a gente não se posiciona, por medo a gente... E muitos temores e muitos medos que a gente tem. Tratamos de negociar os nossos princípios, os nossos valores, para não ir para a fornalha. Por medo da fornalha, por medo dos acontecimentos, por medo do que acontecerá, do que passará, por medo do que dirão e por medo de tantas coisas, a gente negocia com nossos valores e com nossa fé. Querido, Deus não nos deu um espírito de covardia, e sim um espírito de poder, amor e domínio próprio. Isso diz as Escrituras. Então, amados, não tenhas medo, porque o Deus é contigo. É muito importante que a gente tenha claro na nossa mente, gravemos na nossa mente isso: Deus é contigo. Deus não te abandona. Eu não sei pelo que tu estás passando, mas tu não estás sozinho. Deus está lá. Mas a gente tem que desenvolver nossa intimidade para poder escutar e desenvolver a nossa fé. Queridos, o espírito de temor pode tratar de nos acobardar, de nos restringir, nos levar a não acreditar os propósitos de Deus. Quantos dos que estamos aqui, muitas vezes temos tido medo de fazer o que Deus nos mandou fazer? Quantos dos que estamos aqui temos promessas de Deus e temos tido medo de acessar essas promessas? Sabe por quê? Pela falta de intimidade, por não cheirar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O espírito de temor impedirá o nosso crescimento. Em outras palavras, não nos permite crescer, amadurecer, desenvolver a nossa vida com Deus. O temor não vai te deixar. Nós não estamos chamados a estagnar. Nós estamos chamados a crescer. Crescer em intimidade e crescer em fé. É incoerente estar aqui e não crescer em fé. Estar aqui, conhecer e não conhecer, não avançar em fé. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 diz: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, tanto agora como nos dias eternos.
Nós temos um chamado a desenvolver a nossa fé e a conhecer cada vez mais e mais e mais o nosso Deus. Isso gera intimidade e gera fé. O espírito de temor faz com que a gente fique limitado com o nosso crescimento. O espírito de temor te faz com que tu fiques calado. Não fales, fica quieto, não confessa, não evangeliza, não faz o chamado, não faz aquilo que Deus te mandou fazer, porque tu está atemorizado, estás com medo, estás paralisado, estás mudo espiritualmente por medo. Porém, Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para a gente nos manter calado. Deus nos chamou para a gente estar testificando cada momento o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Presta atenção que esses jovens, eles não se intimidaram diante das estratégias de Nabucodonosor. Se nós temos que pagar o preço, a gente paga o preço, mas eu me rendo diante de só um Deus. Eles não negociaram com Nabucodonosor, porque estavam a ponto de ir para a fornalha. Porque é incoerente tu conhecer Deus, conhecer teu Deus, ter intimidade com Deus e negociar com o rei Nabucodonosor. Quantas coisas estamos negociando no nosso dia a dia? Por que muitos então não testificam e não falam do Evangelho, não falam de Deus? Por que muitos de nós não nos posicionamos quando temos que nos posicionar? Toleramos, negociamos, aceitamos, quebramos princípios e valores. Por quê? Por temor. A palavra de Deus para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Para o mundo uma loucura, mas para nós poder de Deus. Provérbios 29 e 25 diz assim, esse versículo, eu gosto desse versículo. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, diz. Mas quem confia no Senhor, ele está seguro. Quem tem medo das circunstâncias dos outros, das pessoas, dos homens, porque muitas vezes os nossos temores é a homens, a pessoas, não é de Deus, não é temor de Deus, é temor de pessoas. E a gente cai em armadilhas porque a gente coloca todo o nosso temor ao homem. Esquecemos de Deus. Mas quem confia no Senhor, ele está seguro. Tem outras versões que diz, ele está em paz. Ele está seguro e em paz. Quantos dos que estamos aqui queremos dormir em paz, deitar em paz, descansar em paz? Quantos dos que estamos aqui não estamos conseguindo dormir em paz, viver em paz? A nossa vida é uma loucura, uma correria. A palavra do ano é: tô na correria. Não conseguimos viver, não conseguimos estar com nossa família. Por quê? Porque estamos correndo atrás da máquina, estamos correndo atrás do vento. Sabe por quê? Porque estamos confiando muito no homem, nas outras pessoas, no meu status, no meu braço, no meu poder, e estamos caindo em armadilhas e não conseguimos viver em paz. Paz, não estamos conseguindo dormir. Quantas pessoas que estão com depressão, com ansiedade, por não colocar a sua fé em Deus. Assim que, como fiéis servos de Deus,
nós temos que rever e repreender esse espírito, pensamento de temor. Temos que começar a olhar mais para Jesus, olhar mais para Deus, confiar completamente em Deus. Presta atenção que em João 16:33 diz: fale aí essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, porém eu venci o mundo. Para que tu tenhas paz, olha para Cristo, olha para Jesus. Não se negocia com o mundo, não se negocia com o pecado, não negociamos com as coisas do mundo. Nós temos uma palavra e um posicionamento, porque sabemos quem é o nosso Deus. No mundo tereis aflições, sim, vamos ter momentos difíceis, momentos de circunstâncias difíceis, como esses jovens aqui. Nós vamos para a fornalha, presta atenção no momento. A gente vê isso como algo histórico, algo muito lindo. Mas pegaram eles, jovem de 20 anos, pegaram eles, diz: agora tu vai morrer frito num forno. Diz que era tanta raiva que tinha o rei, porque eles não se postraram, que esquentou 7 vezes mais aquele forno. Tu já te queimou com água do chimarrão? Dói ou não dói? Imagina o contexto, a fornalha lá, eles vão morrer. Talvez eles tiveram dúvida, com certeza, talvez eles tiveram algumas dúvidas. Talvez eles tiveram alguns momentos de crise, talvez, não sei. O texto não diz isso. Mas são circunstâncias que a gente vive, são circunstâncias que a gente está vivendo cada dia, e talvez dá algum temorzinho, mas para onde a gente olha? Para o gigante ou para Deus? Para a fornalha ou para aquele que é o consumador da minha fé? Para quem eu estou olhando nos momentos de crises? Para o pastor que vai resolver minhas crises no meu casamento, na minha família, na minha vida? Ou vamos olhar para Deus? Para o amuleto ou para Deus? Estamos olhando para onde? Estamos com medo de quê? Capítulo 3, versículos 19 e 20. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, o aspecto do seu rosto se alterou. Em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que costumava, e ordenou os soldados mais fortes do exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e jogassem ele na fornalha. Agora não tem mais solução para vocês, já estou por aqui com vocês, já não quero saber mais de ti, crente, agora tu vai para a fornalha. Nesse momento eles não negociaram com o rei, eles continuaram firmes com aquilo que eles acreditavam. Quantos que estamos daqui diríamos que isso seria um momento difícil? Quando acontecem essas coisas, meu irmão, acaba tudo. Porque a gente está preocupado com isso, com aquilo, com o outro. Vai morrer, acabou toda a preocupação. Ou quando chega uma doença, acaba tudo. Como a gente responde diante do momento de crise? Não é fácil, não é fácil. Se tu podes imaginar o que esses meninos estão vivendo, como a fornalha estava fervendo, esquentaram 7 vezes mais. Poderiam eles talvez pensar em alguma alternativa? Disse, não, o rei conhecia eles, eles tinham influência, eram sábios, eles poderiam de repente negociar algumas coisas com o rei, poderiam. Talvez eles poderiam, definitivamente. Eles poderiam. Eles estavam vivendo talvez um momento de angústia mental, foi um momento quando eles, talvez eles poderiam ter se arrependido de haver
de não ter se prostrado diante do rei, não sei, da estátua do rei. Quantas coisas estamos negociando com o mundo? É incoerente a gente estar com Deus e negociar com as coisas do mundo. Quantas coisas estamos negociando com o mundo? Ah, pastor, mas é uma mentirinha branca, uma mentirinha santa. Não existe mentira santa. 99% da verdade é mentira. 99% de santidade não é santidade. Não, eu posso fazer aquele jeitinho brasileiro. Não se negocia com o rei. Não se negocia com o mundo. Não se negocia com as coisas do mundo. Eles se mantiveram firmes com Deus. Agora minha pergunta é: quantos temos fé suficiente para enfrentar esse fogo hoje? Essa é uma pergunta retórica. Eu não quero que vocês me respondam. Eu quero só te colocar diante de umas circunstâncias difíceis para ver qual é a nossa resposta diante de Deus. Quantos de nós talvez começamos a negociar os nossos princípios e os nossos valores para não cair na fornalha? Hoje não temos um rei, hoje não nos prostramos diante de um rei, de uma estátua, mas talvez estamos nos prostrando diante de videozinhos. Talvez estamos nos prostrando diante do jeitinho brasileiro. Talvez estamos nos prostrando diante de alguma corrupçãozinha aí que ninguém sabe. Ah, Deus está me abençoando. Cuidado. Cuidado. Que de repente a gente está se prostrando diante da estátua de ouro do rei da Babilônia, com pequenos detalhes, com pequenas coisinhas, e não conseguimos desenvolver a nossa fé. Que tão forte é a nossa fé? A gente precisa estar ciente do nível da nossa fé, daquilo que a gente tem certeza do nosso credo e certeza que Nabucodonosor vai te atacar. O mundo não quer que tu adores Deus. O mundo quer que tu te postres diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Com atitudes, com pensamentos, com ações, com barganhas, negociações, coisinhas ocultas, ninguém sabe. Meu irmão, sabe. Ele sabe. Ele sabe que tu estás te contaminando. Ele sabe que tu estás preocupado com tua casa e não com o templo. Ele sabe que tu estás preocupado com o teu benefício e não com a presença de Deus na tua vida. Ele sabe. Ele sabe que tu estás fazendo as coisinhas escondidas. Ele sabe. Mas esse jovem diz que eles se mantiveram firmes. O fogo, o forno, pode ser circunstâncias que estamos vivendo, pode ser momentos difíceis, pode ser momento que o inimigo está querendo me amedrontar para tu negar a tua fé. Isso pode ser o fogo, a fornalha fervendo diante de ti. Mas 1 Coríntios diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso Senhor trabalha por vocês, para vocês, e o trabalho de vocês não é em vão. Firmes, inabaláveis. Paulo está falando isso, não sou eu. Pode ler 1 Coríntios 15, 58. Para irmão, permaneçam firmes, inabaláveis.
Agora, tu sabe que o poder de Deus não tem limites. Eu acredito que muitas vezes estamos diante de uma fornalha para a gente desenvolver a nossa intimidade com Deus e para a gente desenvolver nossa fé. A gente não usa fornalha porque é muito feio a fornalha, a gente se queima. Muitas vezes a gente usa uma terminologia como deserto. O deserto mais gostoso da gente passar porque a gente não se queima. Depende do sol. Mas a gente tem um costume de falar: não, eu estou no deserto, eu estou passando por um deserto. É a mesma fornalha. De repente tu está diante de uma fornalha, porque Deus está querendo trabalhar nosso crescimento e a nossa intimidade com Deus. Não podemos ceder a malas influências que existem no mundo. Não podemos nos render diante das coisas do mundo. O poder de Deus, ele não tem limites. Eu quero avançar. Quanta fé está em ti? Como está a tua intimidade com Deus? Vamos ler lá, Daniel capítulo 3, versículo 24, 25. Por favor. Daniel capítulo 3. Jogaram os meninos na fornalha. Agora vão pagar, eles vão ser queimados. Ao ponto, presta atenção, que os soldados fortes, quando jogaram eles para dentro, eles se queimaram todos. Isso aqui não é história de Hollywood, tá? É real. Que a gente vê isso como histórias assim muito lindas de contar. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou para os seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, meu rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos lá dentro, andando no meio do fogo, não sofreram mal, dano nenhum, e o aspecto do quarto deles é semelhante ao aspecto de um filho de Deus. Aleluia. Meu irmão, a fornalha está ali para te intimidar, mas quando tu permaneces firme em Deus, Deus começa a se glorificar na tua vida, Deus começa a mover o seu reino em teu favor, ao ponto que o Filho de Deus, ele caminha contigo na fornalha e te leva para ali e vai para lá. De repente nossos desafios são tão grandes hoje que parece que a fornalha está ardendo e a gente não consegue nem se aproximar, e se jogam a gente para ali, a gente morre. Porém, Deus está cuidando de ti. Por que é tão interessante ler esse texto? Porque é um presente em momentos de dificuldade. Deus move o seu reino em teu favor. Deus faz milagres, Deus faz milagres. Deus faz maravilha, Deus faz maravilhas. Deus move o reino, Deus move o reino. Jesus estava na fornalha, Jesus estava na fornalha. Eles se queimaram, não se queimaram. Ele disse assim, depois no final de tudo isso, já estou terminando. O rei Nabucodonosor diz: que loucura! Eu estou parafraseando o texto. Diz: que loucura que aconteceu com esses homens. Tirem eles daqui, vem cá. Sadraque, Mesaque e Abednego. E vem cá, meu filho. Hoje eu reconheço, não fala exatamente assim, que só existe um Deus. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquele homem que estava jogando eles na fornalha, quando eles permaneceram firmes, ele reconheceu que não tinha argumento contra esses jovens. Aquele que não adore
o Deus desses jovens vai levar um castigo. Ele muda, Deus muda as circunstâncias, Deus muda o ambiente, Deus muda o destino, Deus muda a perspectiva, Deus muda a cosmovisão. Quando a gente permanece firme na nossa fé, sem nos contaminar com as coisas do mundo, vivendo em intimidade com Deus, pensando mais no reino de Deus que no meu reino, Deus começa a fazer maravilhas em meio de nós, porque não se trata de ti, se trata de Deus em ti. Fica de pé, vamos orar.